Olá, queridos irmãos, como vão? Paz do Senhor Jesus. É um privilégio a gente estar junto mais uma vez essa semana, de falar mais uma questão, uma aula a respeito do livro de Gênesis. Hoje nós estamos na aula número 23. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado de Abraão, começando ali no capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 9, nós vamos falar. Que você possa estar nesta hora, nessa aula, atento, somente possa estar fixa para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que em nome de Jesus, nessa aula, você possa se concentrar, escutá-la, assisti-la com toda a atenção. Há coisas muito importantes aqui para o restante da Bíblia e para toda a história do povo de Deus, ok? Antes da gente começar, então, abra sua Bíblia aí, capítulo 12 de Gênesis, e assim que você abrir, feche seus olhos, nós vamos orar para que esse tempo seja o tempo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos de falar das coisas do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nosso coração, que a tua palavra fale por si só, e que não seja eu falando, mas seja a tua palavra, teu Santo Espírito, no coração, na mente de cada um dos meus irmãos que assiste essa aula, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa confrontar-nos, fazer com que a gente seja, Senhor, abastecido, informado do plano do Senhor e isso transforme a nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o versículo 9, nós vamos ler agora, né, um texto rápido, curto, e a gente vai fazer isso nesse momento, ok? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia lhe ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã também partiram. Partiram então para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão então edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando ali os montes a leste de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel a oeste e Ai a leste. Ali então edificou mais um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Bom, capítulo 12 aqui, como eu disse na aula passada, né? Ele é a segunda parte do livro de Gênesis, que se torna um pouco mais restrito. Ele tira das linhas gerais e coloca em umas linhas mais específicas, vai funilando, e aqui ele já vai funilando entre Abraão, a sua família e todos que participam da sua história, e os demais são deixados de lado. Então, a história que começa a contar a história da formação do povo de Deus e para de contar uma história como geral da criação, de como Deus fez as coisas até chegarmos a aquele ponto, no caso do dilúvio, em termos mundiais, em termos da Torre de Babel, né, da distribuição do povo, como o povo era pequeno, eram poucos, aqui o povo já tinha se espalhado, haviam grandes nações, um número elevado de pessoas, e o autor aqui, Moisés, propositalmente vai focar na vida de Abraão, porque dele vai se formar então o povo de Deus, o povo da promessa, aquele que viria e pisaria a cabeça de Satanás, aquele que seria o descendente da mulher da promessa que Deus fez quando Adão caiu. Então, tudo
tudo gira em torno da promessa e da queda do homem e o plano redentor de Deus. Nós não podemos perder isso de vista diante de toda a palavra de Deus. Então, todas as coisas estão localizadas diante do plano de Deus para redimir a humanidade, ok? Esse trecho, né, mais geral vai do capítulo 12 até o final de Gênesis, até o capítulo 25, é a segunda parte desse livro da história de Abraão, que percorre quase praticamente mais da metade do livro de Gênesis. É o personagem mais importante aqui do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, provavelmente, ok? Sabemos que Gênesis é o livro dos princípios, né? E que lança base para o restante do Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, né? Talvez por isso que Gênesis é o livro mais atacado hoje pelos ateus, pelos incrédulos, pelos inimigos do Evangelho de Cristo, né? Uma vez que ele coloca esse fundamento, toda essa história que tem um fator histórico e nós cremos dessa forma, e coloca isso em xeque como uma fantasia, um mito, tudo que vem após isso também é um mito, né? Então eles conseguem desacreditar toda a palavra de Deus enquanto é isso, né? Na última aula nós vimos que são os descendentes de Sem até Terá, né? Pai de Abraão, e vimos as pessoas que iriam fazer parte dessa história do povo de Deus e da vida de Abraão, né? Na formação dessa comunidade, desse clã, né? O início da peregrinação que a gente comentou na última aula é onde Abraão sai de Ur dos Caldeus, sua terra natal, né, e chega até Harã, desculpa, né? Ele vai com seu pai, Terá, né, onde fica ali por um tempo, e ali a gente vê no finalzinho do capítulo 11 que o seu pai falece ali, que ele morre, e então Abraão segue viagem. É esse texto que nós acabamos de ver, né? Hoje nós vamos ver como é que Deus fez essa comunicação a Abraão de sair de fato da sua terra, assim como já aparece ali no versículo 1, né? Sai da tua terra. Quando Deus aparece a Abraão, a gente vai ver os detalhes de tudo isso, e para isso nós podemos dividir esse tempo aqui, né? Esse estudo e essa exposição em 4 partes, né? Primeira parte, que é o que nós vamos falar aqui, é o chamado de Deus a Abraão, né? Abraão estava em Ur lá dos Caldeus, e ali no versículo 1 diz que sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei, né? Então, aí depois, a partir do verso 2 e 3, Deus faz promessas a Abraão. Fala, eu agradecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação, e várias promessas, nós vamos ver cada uma delas. O terceiro ponto aqui vai ser a obediência de Abraão, como ele reage a todo esse chamado de Deus diante desse texto, como nós podemos ver. E por fim, quando ele chega então na terra de Canaã, vai até o Negueb, no finalzinho ali do capítulo, no verso 9, conhece toda a terra que Deus iria dar a ele e edifica os altares ao Senhor, e o que isso significa para nós. Então esse vai ser o conteúdo de hoje dessa aula. Espero que você aprenda bastante. Eu particularmente aprendi muitas coisas que eu não sabia, e vamos lá, né? Versículo 1, vamos ler novamente, diz assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, né? Um chamado de Abraão aconteceu, ele não estava lá em Harã, como podemos deduzir aqui através do texto, porque no final do capítulo 11 ele já tinha chegado em Harã, e aqui o texto mais ou menos que Moisés ele retrocede um pouquinho e vai falar desde o início do chamado de Abraão para contar toda a história. Então o ponto aqui é que Abraão ele não estava em Harã quando Deus apareceu, ele estava em Ur dos Caldeus. E com base para tudo isso, né, nós temos ali Atos capítulo 7, versículo 2 e 3, quando o evangelista Lucas, né, escreve que estava Abraão em Ur dos Caldeus quando
Deus o chamou pela primeira vez e ele, não sabendo de nada, trilhou e tudo mais, e fala mais algumas coisas a respeito disso, né? Deus apareceu a Abraão ali em Ur dos Caldeus como Deus da glória, né? Maior que os deuses que tinham ali naquele lugar em que eles adoravam, como por exemplo o Deus da lua, né? Que a gente viu que o nome de Abraão às vezes referencia a respeito desse nome, o nome de Sarai também, referencia esses deuses que existiam ali em Ur dos Caldeus como um centro de adoração de fato desses deuses pagãos, né? E muito mais forte do que os astros, que supostamente, como nós vimos diante da tradição hebraica, judaica, supostamente Abraão era letrado, astrólogo, a gente viu diante daquele teólogo judeu essa interpretação, ok? Se você não sabe do que eu estou falando, dá um pulinho na última aula, a gente fala um pouquinho a respeito dessa origem, do nome de Abraão, do nome de Sara, que era Sarai até então, né? E eu já pedi desculpas na última aula e eu continuo aqui, né? Para mim, a história, Abrão nunca chamou Abrão, ele sempre foi Abraão, né? Sara nunca foi Sarai, sempre foi Sara, porque é um curto período aqui da Bíblia. Então, quando eu disser Sara e Abraão, entendam por favor, porque aqui eles ainda não foram trocados o nome e tudo mais. Eu estou chamando Abrão e Sarai, ok? Então já vão me perdoando, porque é a força do hábito de chamar Abrão de Abraão, e a gente consegue ir adiante a respeito disso, ok? Só para não confundir a mente de vocês. O que motiva então Abraão a sair ali da terra é esse chamado que Deus faz particular, pessoal na vida dele, né? Nós não sabemos de que forma, possivelmente em uma visão, Deus aparece a ele em forma corpórea, talvez, seria uma teofania, não sabemos, a Bíblia não explica exatamente, somente diz que Deus apareceu a ele, né? E ele entendeu o recado, então deve ter sido algo muito claro da forma que Deus apareceu a ele, né? E essa visão motiva a obedecer a Deus no sentido de dele sair de fato, né, daquela terra, né? Esse chamado de Deus, ele acontece íntimo e pessoalmente com Abraão, né? E a fala de Deus é que ele ainda haveria de mostrar para onde ele iria. Ele só disse sai, né? É aquela velha máxima que nós temos: se Deus te mandar sentar, não procure cadeira, simplesmente sente, né? E nós aprendemos isso aqui em Abrão, né? Abrão, Deus simplesmente dá ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei e eu a te darei. Só isso. Ele não sabia se a terra era boa, se era melhor da que ele estava, se ele ia ter dificuldade, se tinha gente morando nessa terra. Ele não sabia de nada, ele simplesmente obedeceu, né? E a gente vai ver algumas características a respeito disso, né? Abrão era da descendência da mulher, né? Aquela descendência em que Deus prometeu que levantaria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, aquela descendência santa, que passou de Adão para Sete, de Sete para Noé, de Noé para Sem, e assim por diante até chegar em Abraão, né? Porém, essa geração santa, esses descendentes, né? Boa parte dessa geração, boa parte havia se corrompido, né? Eles se tornaram idólatras. O próprio Abrão, junto com seu pai, nós vimos na última aula que tinha essa prática idólatra ali em Ur dos Caldeus, ou seja, Abrão estava distante daquilo que Deus havia prometido e revelado aos seus descendentes, mas possivelmente Abrão conhecia essas histórias, ok? Porque seus avós, seus tios, deviam ter contado tudo isso a ele, ok?
O verdadeiro conhecimento de Deus nessa época, nesse contexto aqui da chamada de Abraão, ele estava restrito a poucas pessoas, né? Mas, com certeza, sem sombra de dúvidas, Abraão não era uma delas. Ele não sabia de fato qual era o potencial, qual era o desejo, claramente do que Deus queria, né, da vida dele, né? O livro de Josué vai tratar essa informação a respeito da idolatria de Abraão, né? Que ele adorava outros deuses, era um astrólogo segundo a tradição ali dos judeus, como eu já disse, né? Ou seja, ele era pagão. Mas Deus o escolhe soberanamente, né? Não havia nada de especial em Abraão. Ele era um arameu, que seguia a cultura ali da sua época, adorava os deuses ali de Ur dos caldeus, possivelmente o deus da lua, tinha suas falsas ideias e era convicto delas, né? Até que Deus aparece para ele, né? E aí aparece como Deus da glória, né? Surpreendente, e diz para ele largar tudo, né? E aqui Deus faz dois pedidos para ele, ainda aqui no versículo 1, né? Que ele saísse da sua terra, né? De perto dos seus parentes, da sua terra onde ele tinha nascido, né? E o segundo pedido que Deus faz é que ele vai para um lugar que ainda ele iria de mostrar. Então, a coragem de Abraão aqui de ouvir esse Deus, que ele não conhecia de fato, obedecer a esse Deus. E ele fez sim tudo isso pela fé. Com toda certeza, o poder de Deus já estava operando ali em Abraão para seguir a promessa basicamente a olho nu e friamente, né, vazia. Não existia nenhuma perspectiva, não existia nada de interesse aqui. Abraão já tinha uma terra, seu pai possivelmente era rico, ele tinha servos, ele estava num centro comercial ali em Ur. Por que ele precisa sair dali? Estava numa vida confortável, boa. Deus chama ele para sair da terra, ir para uma terra que ele ainda ia mostrar. Qual a garantia que Abraão tinha que ia ser coisa boa? Nenhuma. Por isso que com certeza o poder de Deus já estava operando em Abraão, independente de quem ele era, e assim esse poder continua operando em nós, independente daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, se nós somos idólatras, se nós somos justos, Deus continua se movendo independente de cada um de nós, independente do nosso valor pessoal. Ele continua amando a humanidade, levantando pessoas para servi-lo independente do seu valor, né? Este valor ele é agregado quando Deus entra na vida dessa pessoa, né? Até então aqui Abraão era um camponês comum, era alguém que servia a outros deuses, ele não tinha nenhum destaque, ele não era conhecido por ninguém. Talvez se alguém chegasse ali em Ur dos Caldeus, chegou, me fala para mim onde é a casa de Terá ali, é de Abraão. Abraão? Terá? Quem é esse? Né? Ninguém saberia dizer quem são esses, ele era um entre muitos ali naquele lugar, né? E para simplesmente embasar isso que eu estou falando para vocês, em Hebreus capítulo 11, verso 8, o autor de Hebreus diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, né? Como a gente viu ali no capítulo anterior, ele parou ali com seu pai, saiu de Ur dos Caldeus e parou em Harã, né? Outro grande centro cultural, onde ele deve ter ficado anos ali, se fortalecendo até o seu pai falecer. Possivelmente não era da vontade do seu pai Terá avançar para onde Deus havia mandado Abraão ir, né? E ali, aquele local onde ele de fato vira o líder do seu clã, né? Onde ele enriquece, ele ganha todas as posses que eram do seu pai, e ali então ele tem a independência de ir para onde ele quiser. Isso é importante a gente entender todo esse contexto diante da vida de Abraão, né? Segunda parte aqui desse estudo, verso 2 e 3,
Deus faz algumas promessas a Abraão. E propriamente dito, diante desse texto, ele faz 7 promessas a Abraão, né? E aqui, lembrando que ele já estava em Harã, quando Deus aparece a ele pela segunda vez, que é onde o texto que nós estamos tratando. Deus já tinha dito a ele, né? Desculpa, não pela segunda vez, mas pela primeira vez aqui, ele já havia saído de Ur dos Caldeus, parado em Harã, e novamente aqui Moisés ele recapitula. O segundo chamado vai ser um pouquinho mais para frente, quando ele chega ali na terra de Canaã, ok? Dessa vez então Deus chama Abraão e faz a ele 7 promessas, né? Então, vamos lá ver aqui essas promessas, estão aqui no versículo 2, capítulo 12 de Gênesis, versículo 2 e 3, né? Primeira promessa aqui no verso 2 diz assim, ó: farei de você uma grande nação, né? Um grande contraste a quem Abraão era ali naquele momento, né? Desde o capítulo 11 nós vemos que a sua esposa é estéril, que ele não tinha filhos, e a promessa de Deus já começa sendo um grande contraste, né? Farei de você uma grande nação. Como é que você vai fazer uma grande nação de uma pessoa que não tem descendente, que não tem filho? Como isso, né? E esse é um dos grandes milagres, um grandes feitos de Deus na vida de Abraão, aqui diante desse texto, e a gente vai ver isso, né? Farei de você uma grande nação. Ele não tinha filhos, né? Sua esposa era estéril, ou seja, mesmo que ele quisesse ter filhos, ele não poderia, não tinha como gerar uma descendência, né? Olha as promessas que Deus faz, né? Diante da impossibilidade que Abraão tinha da sua esposa, e Deus não olha para esses obstáculos, ele simplesmente chama a Abraão, né? A segunda promessa que Deus faz aqui a Abraão eu te abençoarei, né? Eu o abençoarei, né? Então é como se Deus estivesse chamando Abraão e dizendo assim, olha, eu vou mostrar o meu favor para você, Abraão. Eu vou te mostrar como eu sustento as pessoas, né? Como eu vou te dar e te cercar de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, muito mais daquilo que você já possui, que Abraão não era uma pessoa humilde, ele tinha muitas posses, sim, principalmente depois que seu pai faleceu. Ele era, sim, muito rico, né? Mas nós vamos ver que, de acordo com o tempo, Abraão vai ficando muito mais rico e poderoso, vai juntando muito mais pessoas, seu nome vai se engrandecendo, de acordo com aquilo que, de fato, Deus promete a ele, né? Muito mais daquilo que ele possui, né? E principalmente que Deus estaria ao seu lado, seria o seu provedor e o seu defensor. Olha que fantástico isso, que maravilha, né? Graças a Deus por isso. Terceira grande promessa aqui que Deus faz a Abraão, né? Ainda no capítulo 2, versículo 2 ali, né? Capítulo 12, versículo 2. Eu engrandecerei o seu nome, né? No popular aqui, quem era Abraão na fila do pão, né? Lembrei da pastora Maiara agora. Quem era Abraão na fila do pão? Ninguém conhecia, ninguém sabia quem ele era, né? Por mais poderoso, por mais recursos que ele tivesse naquele momento, não era conhecido entre ninguém. E aqui Deus fala que ele engrandeceria o nome entre todas as nações, né? Entre todo o mundo, ele seria conhecido por todos, né? Seria um ponto de referência, né? Abraão era desconhecido, ele morava lá com a sua família, assim como tantos outros lá em Ur dos Caldeus, né? Ele não era ninguém diante de uma cidade grande com muita gente, né? Na Torre de Babel, ali em Gênesis capítulo 11, verso 4, esse é o desejo daquele povo que está construindo ali aquela terra, né? Fazer o nome conhecido, né? Tornarem-se famosos, construírem o seu nome através daquele monumento que chegava até os deuses, né?
E eles não conseguiram isso pelas suas próprias forças. Mas Deus chama Abraão para torná-lo famoso, para torná-lo conhecido, para tornar o seu nome grande. Tanto que hoje nós estudamos a Abraão como um dos principais personagens aqui da Bíblia e da formação do povo de Deus. Ok? Então Deus chama para engrandecer o seu nome, porque o nome de Abraão sendo engrandecido, o nome de Deus que estava com ele também seria engrandecido. A quarta bênção, né, é exatamente ali no finalzinho do verso 2, que você será uma bênção. Né? Você será canal de bênção nas minhas mãos. Você vai abençoar outros em meu nome, né? Onde você tocar, eu vou abençoar. Olha só que fantástico, né? Queria, através de Abraão, fazer uma nação e abençoar a muitos, né? E nós vamos ver os detalhes disso um pouco mais para frente na história aqui da constituição do reino e do povo de Israel diante de todas as coisas, né? Como esse plano de Abraão aqui é só a semente, o início, talvez eu não tenha entendido, mas como isso vai se transformar daqui a pouco tempo, no sentido bíblico, né? Daqui a poucos capítulos para frente, essa história vai tomar corpo, vai tomar números, vai tomar uma dimensão muito grande, né? A quinta promessa, e não menos importante, né? Está ali no verso 3, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Abraão, como canal de bênção, como abençoador, formaria uma nação, e através dessa nação, todas as outras nações seriam abençoadas. Né? Por você, todo o mundo será abençoado. Olha que fantástico, né? Por ele e por meio dele, eles seriam abençoados. Ou seja, a geração de Abraão, a genealogia, os descendentes de Abraão formariam uma nação e a bênção do Senhor estaria com ele, porque eles eram descendentes de Abraão. Né? Por meio dele, muitos seriam abençoados. Né? E aqui nós não necessariamente era por meio da família, do sangue, do nome de Abraão. Né? Possivelmente esse texto aqui ele faz uma relação a Cristo que de fato concluiria definitivamente essa bênção, né? Porque em Cristo todas as pessoas recebem perdão de pecados e se reconciliam com Deus. Né? Abraão ainda não tinha essa dimensão que isso alcançaria todo mundo, através dele e da sua geração, que nasceria o Messias através da sua linhagem. Né? Por meio dele, a serpente seria sim destruída, cumprindo então Gênesis 3,15, e ele seria ferido no calcanhar e pisaria a cabeça da serpente. Né? Abraão constituiria uma nação, onde essa nação seria o berço do Messias, e o Messias nascendo através deste berço seria, através dessa nação, o plano de Deus era abençoar toda a terra. Né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus que os dele o recusaram, né? E ele então se deu a todos para os gentios. Né? Assim como Abraão foi usado por Deus para que a geração do Messias fosse gerada e essa linhagem santa desse continuidade, a mesma coisa Cristo fez com todos que o cercavam, né? Pregando as boas novas a todos e não somente aos judeus, aos israelitas, que a princípio recusaram o Messias, recusaram aquele que viria. Né? E nós conhecemos um pouco dessa história. Né? Sexta bênção aqui, sexta promessa que Deus faz com Abraão é que eu abençoarei todos que te abençoarem. Né? Assim como tratarem Abraão, a forma com que tratarem Abraão, então eles serão benditas
nele, né, em Abraão, se eles tratarem bem, né, aqueles que reconhecerem que Abraão representa o Deus Altíssimo, né, este então será abençoado. Então, abençoarei aqueles que te abençoarem. E dele, né, da geração de Abraão, seria gerado o Messias, né? E logo em consequência também, no finalzinho do verso 3 ali, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a sétima promessa. Então, o desejo de Deus é abençoar a todos, né? E aqui o texto no singular diz amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Não está no singular, no plural aqui. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Está condicionado a uma forma de tratamento, né? Como tratarem Abraão, Deus vai tratá-lo. Ou seja, assim como tratarem de aceitar ou não aquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês, aqueles que não reconhecerem os seus descendentes, a linhagem, a promessa de Deus, esse sim, o Messias, estes sim seriam amaldiçoados. E nós vamos ver muitas nações que vão afrontar a Israel por causa disso e seriam vencidos, exterminados ali da terra por conta desta afronta, não ao povo e sim a Deus, né? Então isso é importante nós entendermos, né? E aqui Deus revela a sua fase seguinte do seu plano, né? Aquela plano de Gênesis 3,15 do descendente da mulher. Mais uma etapa é revelada, que este descendente de Sem, ou seja, que chegou até Noé e agora em Abraão, conforme Deus promete a Abraão, ele formaria uma grande nação através de Abraão, né? Então, mais um plano aqui, ele é desvendado, ele é revelado diante do grande plano de Deus da redenção da humanidade, né? Aqui, então, essa nação seria composta de um homem pagão, que não tinha filhos, chamado Abraão, e que Deus abençoaria os seus descendentes e que através dele atingiria o mundo todo, né? Plano mais claro revelado até agora, desde a queda, mas, mais uma vez, Abraão aqui, um pagão, sem nada a oferecer a não ser a sua fé, e foi isso que ele ofereceu, né? E como é que Abraão responde a todas essas promessas que Deus faz a ele, né? Ali, então, chegamos ao terceiro ponto dessa exposição desse texto aqui, né? Que vai do verso 4 ao 6, que então diz o começo da peregrinação, né? Que partiu, pois, Abraão como o Senhor havia lhe ordenado, comecinho do verso 4 ali, não? Então, essas promessas requeriam de Abraão uma parte fundamental, que era a fé e a obediência dele, né? Cabia a ele crer e obedecer, e é exatamente isso que ele faz ali no comecinho do verso 4, né? Partiu e Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, né? Partiu de Ur, depois de Harã, para Canaã. Esse é o grande exemplo de fé que está exposto ali em Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção nas coisas que não se veem. Abraão não sabia para onde ia, não sabia o que o aguardava diante daquilo que Deus estava prometendo a ele, não sabia de nada, né? Simplesmente obedeceu. Fazer aquilo que Abraão fez ali, baseado na promessa de Deus, sem ver filho, sem ver terra, diante de promessa de descendência, de uma grande nação, sem saber onde, apenas obedeceu. Ele partiu então pela fé, né? Ele tinha 75 anos de idade, não tinha filhos e uma mulher estéril. Ele era rico, onde ele estava, não tinha nada a ganhar com isso, né? Só tinha a promessa de Deus e a convicção. Então ele parte, né? No verso 4 e 5, leva seus parentes mais próximos contigo. A palavra de Deus aqui vai dizer, né? Que Abraão, verso 5, levou consigo sua mulher e todos os bens que havia adquirido e todas as pessoas que lhe haviam acrescentado
em Harã, né? Ló, seu sobrinho, também foi, e é possível que Ló desejou ir com Abraão ali naquele momento, porque ele já possivelmente cria no Deus Todo-Poderoso. Abraão possivelmente já havia testemunhado à sua família e a todo o seu clã quem era o Deus e o porquê ele estava fazendo tudo isso, e Ló possivelmente já havia crido em tudo em que Abraão estava fazendo e quis o acompanhar, né? Nessa jornada, uma promessa de Deus, né? Ele havia enriquecido também ali em Harã, pois o seu pai também já havia falecido. Pedro cita Ló, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, como o justo Ló, né? Ló entendeu que seu destino era ao lado do seu tio Abraão, que era crente, então o seguiu, temente a Deus, né? Naquele momento, deixando a idolatria, deixando a sua casa, deixando a sua parentela, deixando os ídolos para trás, né? Então, possivelmente foi arrastado por esse exemplo, né, de Abraão na sua vida, e logo após seguiu também a Abraão. No verso 5 diz assim, das todas as pessoas que lhe foram acrescentadas ali em Harã também foram. Né? E quem eram essas pessoas que foram acrescentadas? Né? Possivelmente escravos, né? A escravidão ou servidão era um regime normativo ali, padrão da época, né? Abraão também era fazendeiro, ele tinha gado, então ele tinha assalariados que cuidavam desse gado, ele tinha muito gado, ovelhas, camelos, bois, né? Ele precisava de gente para cuidar desse rebanho, então, além desses, né? E os filhos desses escravos e desses assalariados que nasceram durante esse período, então essas pessoas que lhe foram acrescentadas, então, durante todo esse tempo, né? Todos essas pessoas faziam parte do clã de Abraão, né? Mais do que empregados e servos, eles eram uma família estendida de Abraão, né? Lutero vai chamar de Abraão de o sumo sacerdote desta igreja, ou seja, possivelmente Abraão falava do Senhor para eles, né? Orava por eles e pregava tudo aquilo que Deus havia revelado a ele para esse povo, para esse clã, né? Ele entendia que era a obrigação dele como líder instruir este povo em toda esta doutrina do Deus Altíssimo, né? E assim, nós, ao olharmos para esse texto, nós entendemos que muito pode ser, a gente acha que tinha 2, 3 criados, umas 5, 6 cabeças de gado, não. Era muita gente ao entorno ali de Abraão e do seu clã, né? Era em torno de 600 a 700 pessoas, ou seja, era praticamente uma tribo toda que era seminômade, porque eles pegavam as coisas e iam rumo a um outro lugar, né? O que eles estavam fazendo aqui, essa peregrinação. Era uma carreata, né? Uma peregrinação, andar com todo o povo, com todos os animais, todos os empregados, escravos e tudo mais, né? Esse povo, então, ele saiu de Harã e parte rumo a Canaã. E lá chegam, então, a partir do verso 6. Né? Possivelmente Deus falou com Abraão ali em Harã. Qual seria o próximo destino onde ele teria que ir, que seria Canaã. Né? Assim também a nossa vida, o seu plano de Deus, ele é revelado a nós não como um GPS que a gente coloca da onde a gente sai para onde a gente quer ir e ele dá quantos minutos traz e já nos dá o destino final, né? Não. Deus revela o seu plano a todos nós aos poucos, conforme nós vamos correspondendo a ele, conforme nós vamos entendendo, ganhando intimidade, e ele vai então nos guiando para o caminho, né? Verso 6 então fala que Abraão cruza Siquém, né? Uma cidade que fica ali no norte de Canaã, a oeste do Rio Jordão, uma cidade em que nós vamos ver muitas incidências na Bíblia a respeito de muitas coisas acontecem nessa cidade, né? Que fica próximo ali a Canaã, né? E ele chega então, no verso 6, ao Carvalho de Moré, né?
Isso é exposto porque eles estavam morando em tendas e eles precisavam de um lugar para acampar, né? E carvalhos eram árvores fortes, resistentes, que aguentavam amarrar cordas, fazer uma série de barracas e sustentar todo aquele acampamento. Além disso, eles estavam numa região árida, quente, né? Onde uma sombra é muito bem vista e carvalhos são grandes, têm uma copa enorme e podem providenciar esse tipo de coisa, que é a sombra que uma árvore faz diante de um sol escaldante, um bem-estar muito melhor do que acampar ao sol, né? Então, diante disso, carvalhos para o povo de Canaã, segundo estudiosos, era um lugar de adoração dos cananeus, né? Carvalho de Moré dizem que poderia ser um lugar santo, era importante aquele lugar ali para os cananeus, né? E quando Abraão chega até aquele local, né? Ele vê, então, o texto nos diz aqui, né? Que a terra estava habitada, ou seja, que os cananeus moravam ali naquele lugar, ou seja, a terra já tinha dono e que eram os descendentes de Noé, filhos de Cão, ou seja, do seu filho Canaã, que foi amaldiçoado quando e Noé sentencia que a descendência de Canaã seria servo dos filhos de Sem, né? Mais um teste aqui para a fé de Abraão, né? Que não tinha um exército, que não era um homem de guerra, e vê a terra que Deus havia prometido sendo habitada por um povo violento, idólatra, maior número, né? Naquele momento, os descendentes de Sem não estavam sendo servidos ali pelos descendentes de Canaã, né? Pelo contrário, Sem estava preso ali diante de uma terra que Deus, os descendentes de Sem, que no caso aqui é Abraão, estavam presos ali naquele momento, eles não podiam tomar posse da terra porque ela já estava habitada, né? Isso só vai acontecer mais adiante lá com Josué, quando Deus manda, então, eles matarem todos os cananeus, né? Naquele momento, os descendentes de Sem, ou seja, Abraão, não está está sendo servido pelos descendentes de Canaã, e sim sendo servo, refém diante daquela situação, né? Terra que só seria conquistada gerações após ali com Josué no Egito, depois do Egito, da saída do Egito, né? E aqui então a gente chega no verso 7, do quarto e último ponto que de fato texto nos fala, que é quando diante de todas essas coisas Abraão exercita a sua fé, ele responde a isso e edifica alguns altares, né? Abraão demonstra piedade, né? Edificando um altar do Senhor onde é que ele passa, né? O verso 7 nos diz que em Siquém o Senhor aparece novamente e promete aquela terra para Abraão e para sua descendência, né? Deus reafirma a promessa e ainda sem filhos, né? Como é que Deus vai dar uma terra à sua descendência se ele não tem filhos, se ele não tem descendência, né? Referenciando o que não seria a sua família, e sim a Cristo, né? Porque ele não teria condições de gerar uma descendência. Aquela descendência seria gerada espiritualmente através de Cristo, todos os seguidores, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como falado de muitos, porém como falado de um só, e ao seu descendente, que é Cristo, né? Em Gálatas 3,16 vai nos referenciar essa como não sendo uma família, uma descendência consanguínea necessariamente, né? E Paulo vai esclarecer isso lá em Gálatas, exatamente neste texto aqui, né?
a descendência do versículo 7 aqui, né? O Senhor apareceu a Abraão, ele disse: darei esta terra à sua descendência, no singular, né? Notem que a palavra está no singular e Paulo se vale disso, né, dessa característica desse texto e interpreta referenciando que não seria apenas a família de Abraão, e sim a Cristo, né? E o texto de Gálatas capítulo 3, verso 16 vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como falado de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor seria o descendente de Abraão, e não aqueles gerados pela família consanguínea de Abraão ali naquele momento, né? A palavra aqui exposta, traduzida por descendência, pode ser lida como semente, né? Como algo que foi lançado na terra e germinou. Isso não necessariamente dá a ideia de descendentes biológicos de Abraão, né? Que eles cuidariam da terra, sim, e são eles que estavam em Cristo e que herdariam a promessa da obra redentora de Jesus, e não necessariamente apenas a terra física e toda a questão geográfica, né? Abraão, em confirmação ao que Deus havia dito, ele fica dito a ele, fica claro que Deus não aparecia a ele todo o momento, né? Ou seja, ele apareceu ali em Ur, e agora, anos depois, aparece para ele ali em Siquém. Não é uma vida, a vida de Abraão, marcada por visões, revelações, sonhos ou aparições de Deus, né? Abraão é conhecido como pai da fé, né? As aparições eram para dar direção, revelação de rumo do plano de Deus, para adicionar informações a Abraão, né? Em resposta a Deus, Abraão, ele entende isso na sua vida e ele constrói um altar e diz que ali ele invocou o nome do Senhor. E essa invocação, ela possivelmente, ela tem, né? Ela traz alguns outros elementos, né? Não é simplesmente ele construir um lugar e pronto, né? Essa invocação, ela tem vários elementos. Dentre eles, o primeiro deles é o sacrifício de animais, né? O altar é feito para isso. Então, possivelmente, Abraão sacrificou ao Senhor ali naquele lugar em Siquém, né? A palavra de Deus diz que ele invocou o nome do Senhor, ou seja, ele orou em alta voz, orou em público, né? Invocando o nome do Senhor. Além de invocar o nome do Senhor, ele pregou a palavra de Deus ao seu povo, todo aquele clã, seus servos, os escravos ou servos, né? Que a relação era de servidão, os assalariados e também os familiares, os filhos e todos que acompanhavam, né? E também aos cananeus que estavam ali, quem quisesse ouvir, e ele fez essa profissão pública de fé, né? E essa é a primeira vez em que o nome do Senhor é adorado ali na terra de Canaã, né? O primeiro culto público de fé na terra de Canaã, e é um momento histórico, quando Abraão professa publicamente a sua fé no meio daqueles povos que adoravam outros deuses, né? Muitos outros deuses, deuses como Baal, Astarote, Milcom, Refã, Moloque, Azerá, Nebuta, Gon, né? Em meio a toda essa idolatria, Abraão levanta um altar ao Deus verdadeiro, publicamente, dizendo que o Deus da glória é o único Deus verdadeiro, que anuncia o seu nome ali na terra de Canaã, né? Versículo 8 diz que ele continua, né? Que ele sai dali e vai para Betel, arma suas tendas ali e novamente ele ergue um altar ao Senhor. E continua descendo para o sul até o Negueb, né? No verso 9 diz que ele vai até
no Negueb. Negueb é um vale árido que alaga em tempos de chuva, tem correntezas rápidas, né? E fica bem ao sul de Abraão, onde Abraão armava a sua tenda, né? Ele erguia um altar ao Senhor e cultuava a Deus publicamente onde quer que ele fosse, né? Essa peregrinação de Siquém até o Negueb era para que ele conhecesse a terra, porque possivelmente ele estava circundando todo o território para conhecer aquilo que Deus havia prometido dar a ele, né? Para que ele visse como a terra era fértil, como manava leite e mel, uma terra bela, cheia de vales, uma terra bonita, né? Uma terra chamativa, verde, cheia de vegetação e de animais. Era aquilo que Deus queria dar a Abraão, né? O objetivo de Deus diante de tudo isso, para a gente encerrar aqui, né? Era mostrar a grandeza da bênção que ele estava dando a Abraão naquele momento, né? Mas também testar a fé de Abraão, né? Ele promete a descendência, sem filhos e uma terra que já tinha dono, para alguém que era um qualquer, não um verdadeiro adorador, alguém que conhecia intimamente a Deus, mas um idólatra. E chama, ele aceita um verdadeiro teste de fé. E Deus está a nos testar também. Muitas vezes ele vai nos chamar que em nome de Jesus você seja como Abraão, tendo o chamado do Senhor. Amém? Nós ficamos por aqui nesse texto, na aula de hoje, e nós continuamos na história de Abraão na semana que vem, se Deus quiser, assim permitir. Forte abraço para vocês, Deus abençoe. Até mais. Tchau.